Olá pessoal, tudo bem? Bom, se você gostaria de saber os números da sua próxima aposta na Mega Sena, aconselho que você continue vendo esse vídeo. Antes de a gente começar o vídeo de hoje, eu gostaria de lembrar para vocês do parceiro do nosso canal, nosso novo parceiro, o Flipin. Se você gosta de gameplay de GTA, de Resident Evil, de jogos, se você é do mundo geek, né? Então eu aconselho que você dê uma passada no canal dele, estou deixando o link na descrição desse vídeo. Bom, é o seguinte, eu recebi a dúvida aqui do Thales. O Thales está com um problema lá que o professor dele passou um trabalho para ele e ele não está conseguindo resolver o trabalho pela questão da lógica do exercício. O que acontece é o seguinte, o professor do Thales quer saber a frequência dos últimos 20 concursos da Mega Sena, dos números dos últimos 20 concursos. Basicamente o que ele quer saber é o seguinte, quantas vezes apareceu o número 1, quantas vezes apareceu o 2 e assim até o 60. Ok, a Mega Sena você tem de 1 a 60, então ele quer a frequência dos últimos 20 sorteios. E aí o seguinte, como são 20 sorteios e cada sorteio pode ter 6 números, nós temos aí 20 vezes 6, 120 números, sempre de 1 a 60. Ah, Gilberto, mas como que eu sei os sorteios? Você vai no Google e vai procurar por Mega Sena, o primeiro link vai ser o link da página principal da Mega Sena, no site da Caixa, e você vai descer um pouco a tela aqui e vai achar a área de download de todos os resultados. Vai vir aqui na primeira opção, resultado da Mega Sena por ordem de sorteio, vai baixar, vai vir um arquivo compactado, você vai extrair esse arquivo e vai abrir o arquivo chamado d_mega.htm. E esse arquivo ele contém os resultados, na verdade todos os resultados da Mega Sena desde 1996. Você tem as dezenas que foram sorteados, o valor arrecadado, o número de ganhadores, a cidade e o estado que foi feito, o rateio da Mega Sena, os ganhadores da quina, ganhadores da quadra, muita coisa. O seguinte, pra gente só interessa os últimos 20 sorteios, então a gente vai até o final dessa lista, já que essa lista está ordenada por sorteio, vai até o final da lista e a gente vai pegar os últimos 20 sorteios. Ah, Gilberto, mas eu não consigo selecionar os números, eu tenho que digitar um por um? Não precisa digitar um por um. O que eu fiz foi, selecionei todos aqui, mandei copiar, abri o Excel aqui, ou o Calc, ou o programa que você usar para manipulação de planilhas, e colei. E na hora que eu colei, eu consigo agora selecionar então as colunas que eu desejo. O que eu faço então? Eu vim aqui, copiei somente as colunas que eu quero, criei um arquivo de texto e colei essas colunas aqui. Simplesmente dei um Ctrl V aqui ou mandei colar, ok? É o seguinte, em alguns casos ele gera uma linha a mais, né? Eu acredito que para vocês também vai gerar uma linha a mais. E é o seguinte, eu fiz aqui para fazer um teste, funcionou das duas formas, beleza? E se você reparar, tem sempre um espaço entre, uma tabulação na verdade, né? Entre as colunas, tá vendo que as colunas estão alinhadas, né? Então eu fiz da primeira forma para fazer um teste, para ver se ia funcionar, se ia ficar legal. E o que eu fiz foi simplesmente remover essas tabulações aqui. Então delete espaço e assim vai. Então eu fiz isso para os valores aqui em cima. Lembrando que todos esses arquivos aqui eu estou deixando na descrição do vídeo, tá ok? E aí funcionou tanto dessa forma aqui quanto da segunda. Então não há necessidade de a gente refazer isso aqui. O que é importante, pessoal, é o seguinte, a gente tem que sempre deixar uma linha em branco no final do arquivo, para não dar erro de leitura, ok? Então, só se chegou no 50 ali, que é o último valor, você dá um Enter, beleza, e manda salvar. Pronto, o nosso arquivo com os resultados está pronto. Ah, Gilberto, se eu quisesse calcular com mais resultados, só você selecionar mais aqui e lá no seu código você vai aumentar a quantidade de resultados possível também. Beleza, então a gente vai para o código agora. O que eu fiz, pessoal, foi o seguinte, criei aqui uma função main, uma função main já existe, perdão. E dentro da main eu criei um vetor para armazenar os meus 120 resultados. 6 vezes 20 dá 120, ok? Ah, Alberto, por que você não criou uma matriz para armazenar aquilo ali? Aí cada linha seria um resultado. Porque o formato de matriz para mim aqui não importa. Eu não preciso saber em qual linha, em qual coluna está armazenado os valores. O que eu preciso saber são simplesmente os valores. Então eu criei um vetor aqui para ficar mais fácil. Ah, mas como assim mais fácil? Porque no caso de uma matriz eu tenho que usar 2 for. No caso de um vetor eu uso um for só, é mais simples, ok? Então eu criei um vetor de 120 posições e criei um outro vetor de 60 posições, ambos são int, tá ok? Os valores da Mega Sena só podem ser inteiros. E criei um outro vetor aqui de 60 posições. Esse vetor seria um vetor de contadores, então por exemplo, a posição 0 dele vai armazenar quantas vezes o número 1 apareceu. A posição 1 armazena quantas vezes o número 2 apareceu.
E aí você tem 60 posições indo de 0 a 59. Como são contadores, toda vez que eu crio um contador, eu preciso zerar ele. Então eu criei um for aqui logo abaixo para zerar o meu vetor de contadores. Ele zera todas as posições de 1 a 60, de 0 a 60, okay? De 0 a 59 na verdade. Beleza, e aí é o seguinte, eu criei uma função chamada ler_resultados, que a gente não precisa se preocupar com ela por enquanto, eu vou explicar o resto aqui do código, que a ler_resultados faz o seguinte, eu passo o meu vetor de resultados, que eu quero que ler_resultados armazene os resultados dentro dessa variável, dentro desse vetor. Se ler_resultados retornar verdadeiro, ou seja, if ler_resultados retornar true, eu consegui ler o do meu arquivo de texto. Aí eu posso fazer o processamento aqui final. Se eu não conseguir ler do arquivo de texto, ele me retorna false e ele entra aqui, ó, no else. Ocorreu um erro ao ler do arquivo, beleza? Então, ler_resultados o que faz? Retorna true se conseguir ler do arquivo. Se o arquivo existir, se chegar no final do arquivo e der tudo certo, aí ele retorna true. Se tiver algum problema no meio da leitura, ele retorna false, beleza? E o seguinte, eu passo o meu vetor de resultados e a gente sabe que quando se passa um vetor em C, ou C++, ele é sempre passado por referência. Então, a minha ler_resultados, quando a gente recebe ela aqui na função, né, no cabeçalho da função, ele não cria uma nova variável, mas sim ele edita, ele modifica a variável criada lá no main. Então, na verdade, a variável ler_resultados, aqui o int resultados, né, é exatamente a mesma variável do main, beleza? E eu recebo aqui o vetor, eu não preciso colocar o e-comercial aqui, porque todo vetor é passado por referência. E aqui dentro eu faço uma coisa muito simples. Eu vou abrir o arquivo de texto com fopen, usando aqui resultados.txt, né? Como o meu arquivo de texto está na mesma pasta do projeto, eu não preciso passar lá C, dois pontos, não preciso passar o caminho total. Eu passo só o nome do arquivo e a extensão dele. E aqui logo em seguida eu passo o modo de leitura do arquivo. Se você não sabe como faz a leitura de um arquivo, eu já fiz uma aula, dá uma olhada no canal, dá uma olhada no meu site, eu tenho o link na descrição. Eu vou deixar o link também da aula sobre abertura de arquivo, né, para você abrir, ler, criar arquivo TXT em C. Beleza? E aí é o seguinte, eu faço o teste aqui, se o meu ponteiro do arquivo, isso aqui é um ponteiro, de arquivo apontar para nulo, eu retorno false, quer dizer que eu tive um problema para fazer a leitura do arquivo, para fazer a abertura do arquivo. Caso contrário, eu continuo na função aqui, eu não preciso fazer o else, porque o return já vai matar a função. Se ele não matar, está tudo certo. E aí aqui eu crio um contador, que esse contador começa em 0, claro. Contador C. E aí é o seguinte, o que eu faço? Enquanto não for fim do arquivo, eu vou fazer a leitura. Que leitura que eu vou fazer? Eu vou ler do arquivo, eu vou ler o seguinte padrão. Inteiro, espaço, inteiro, espaço, inteiro, espaço, inteiro, espaço. Então eu vou ler 6 inteiros e entre cada um desses inteiros a gente tem um espaço, que é exatamente o formato que eu tenho no meu arquivo. Olha lá, inteiro, espaço, inteiro, espaço, inteiro, espaço, até o final. E no fim eu leio uma quebra de linha. Só que a quebra de linha não há necessidade de eu fazer a leitura dela aqui. Até poderia colocar aqui uma rabiene, mas não há necessidade porque ela fica implícita. Por quê? Porque o scanf, o fscanf, na verdade, ele lê até o espaço ou até a quebra de linha. Como eu coloquei aqui os espaços, né, por causa do formato da leitura, ele vai ler, ele vai pular esses espaços na hora da leitura e vai reconhecer. Mas onde que você joga esses valores? Eu jogo esses valores na variável resultados, que é o meu vetor aqui, na posição C. O primeiro ali eu jogo na posição C. E sempre é comercial porque eu estou fazendo leitura, tanto no fscanf como no scanf eu tenho que colocar o e comercial, beleza? É o seguinte, o primeiro %d eu vou jogar na posição C, o segundo eu vou jogar na posição C mais 1, o terceiro na C mais 2, C mais 3, C mais 4, C mais 5. Ah, por que isso, Gilberto? Olha só, o C começa em 0, então na primeira linha ele vai ler para a posição 0, depois a posição 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Então, vamos lá, primeira linha. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Quando ele lê a linha, ele vai fazer C recebe ele mesmo mais 6. Então, C mais igual a 6. Então, ele leu 0, 1, 2, 3, 4, 5, pulou para 6. Aí, quando ele for ler no while de novo, o que ele vai fazer? Olha lá, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, aumentou para 6. Aí, vai 6 mais 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17.
18, 19, 20, 21, 22, 23 e assim por diante, até o 120. Beleza? Uma forma diferente de você fazer a leitura. Claro que tem outras formas, tem formas muito mais interessantes, ok? Muito mais simples, mas eu preferi fazer assim, fica algo mais didático também, né? Força um pouquinho o entendimento disso. E por fim eu fecho o arquivo, faço um F-close aqui e retorno true, porque deu tudo certo, então o meu arquivo de resultados, o meu vetor de resultados está alimentado, beleza? E aí eu não preciso preocupar com ela que ela vai retornar true ou false, beleza, então... Por que eu fiz isso aqui, pessoal? Porque não é o foco da aula, né? O foco da aula agora é fazer o cálculo da frequência dos números, que é muito simples, é extremamente simples. Então agora é o seguinte, se ler resultados e retornar verdadeiro, retornar true, na verdade eu estou imprimindo os valores aqui. Eu vou rodar só para vocês verem que ele consegue ler os valores. Olha só, vou abrir o arquivo de texto aqui do lado. E ele fez a leitura perfeitamente, olha lá, ó, 30, 15, 54, 55, 26, 4, 30, 15, 54, 55, 26, 4. Aí pula para a linha de baixo, 27, 5, 42, 27, 5, 42, tá vendo? Ele gerou um vetor com todas essas posições aqui e o que seria para a gente que uma matriz, visualmente seria uma matriz e eu consegui gerar um vetor, beleza? Então eu vou comentar esse for aqui. Usei até um printf aqui para formatar melhor, né? Porque eu estava fazendo alguns testes, então usei o printf mesmo. Poderia ser um cout para imprimir, mas não faz diferença nenhuma aqui não. E aqui vai começar a lógica. Qual que seria a lógica? É algo muito simples. O que eu vou fazer aqui é for, eu tenho que percorrer o meu vetor de números. Só que na verdade eu não vou percorrer o vetor de números. Eu vou percorrer o meu vetor de resultados. Então eu vou fazer um int i recebe 0, ponto e vírgula i menor que 120. É 120 porque eu sei que o total de resultados vai ser 120. Ponto e vírgula i mais mais. O que eu faço aqui agora? Um grande mistério. Eu vou fazer números na posição resultados menos 1 mais mais. O que eu fiz aqui, pessoal? Olha só. Ele está lendo lá o vetor de resultados. Quando chegou, por exemplo, na posição... Deixa eu abrir o arquivo lá de novo. Ele começou a ler o vetor de resultados. Aí ele foi lá e encontrou 30. O que ele vai fazer? Números na posição resultados menos 1. Qual que é a posição resultados menos 1? É a posição 29, porque 30 menos 1 é 29. Ele vai fazer aquela posição no meu vetor de números mais mais. Muito simples. E com isso aqui ele tem a contagem dos valores que apareceram. Ou seja, o número 1 apareceu quantas vezes? Quando chegar aqui, por exemplo, leu 1. 1 vai ser 1 menos 1, vai dar 0. Então a posição 0 vai fazer mais mais. Vai incrementar a posição 0 do meu vetor de contador de números aqui. Muito simples, não tem mistério nenhum. E aqui agora eu vou fazer um for para percorrer os meus números. Int i recebe 0, ponto e vírgula i menor que 60, ponto e vírgula i mais mais. E aqui eu vou fazer um cout. Vou imprimir aqui i mais 1 para ficar bonitinho, né? Vou concatenar aqui com um traço. Vou concatenar aqui com o próprio valor, né? Então vai ser números na posição i. E concatenar com uma quebra de link, um endline. Vamos executar para ver. Ele deu erro aqui porque... Assim, aqui é resultados na posição i, né, pessoal? Resultados na posição i menos 1. Olha lá que legal, olha só. O número 1 apareceu 3 vezes, o 2 apareceu 5, o 3 apareceu 2, o 4 apareceu 3 e aí até o 60. O 60 apareceu uma vez só. Vamos ver lá no arquivo de texto, realmente apareceu o 60 uma vez só. Vou dar um Ctrl F aqui, vou mandar procurar o 60. Localizar próximo, ele achou uma vez só, olha lá. É isso então, pessoal, não tem mistério nenhum. Gilberto, mas com base nisso eu faço o quê? Com base nisso aqui, você consegue ver os números que mais apareceram, mais foram sorteados. Por exemplo, o número que mais foi sorteado aqui parece que é o 54, que apareceu 6 vezes. O 13 também apareceu 6 vezes. Gilberto, o que eu faço então? O que você pode fazer aqui seria fazer uma forma de ordenar isso. Tá vendo ali que ele ordenou pelo número? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você poderia fazer uma forma que você consiga ordenar. Só que você não pode ordenar os valores, porque os valores aqui são as quantidades. Você teria que fazer uma forma de ordenar na verdade, os índices, né? Então você tem que armazenar
os índices que mais apareceram, ou melhor, os índices com maior valor. Seria isso. E aí você conseguiria ordenar, beleza? Lembrando sempre que eu incluí aqui as duas bibliotecas std.io e stdlib para trabalhar com abertura de arquivos aqui, fopen, fscanf, fendofile, fclose, beleza? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na verdade é um vídeo, tecnicamente um vídeo surpresa, né? Eu não teria feito ele, mas eu estou estudando um novo formato para conseguir fazer vídeos mais rápidos. Na verdade são vídeos que eu consigo responder mais fácil, tá ok? Então são vídeos mais objetivos, vamos pensar assim. E na maioria das vezes vão ser vídeos bem específicos para resolver um problema, resolver outro problema e não abordando um assunto muito extenso. Beleza? Bom pessoal, obrigado a todos então. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, indique ele para seus amigos, se seus amigos também são da área da programação, se precisam dessas dicas. Se você não conhece meu canal, se inscreva lá, tem muita coisa sobre programação, são mais de 70 aulas sobre programação, mais de 100 vídeos na verdade, né, sobre programação, sobre TI, muita coisa que está vindo por aí também, tá ok? Muito obrigado a todos então, até a próxima e tchau, tchau!